Olá, sou Alexandra Siebra, coordenadora do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza e professora da disciplina de Contabilidade e Negócios. Vamos falar sobre o tema Contabilidade e Finanças. Se você é empreendedor ou está pensando em empreender, deve saber que é preciso entender como gerenciar os seus recursos e para isso é muito importante que você conte com o apoio da contabilidade como parceira estratégica. Antes de iniciar formalmente seu negócio, deve pensar na formação do preço do seu produto ou serviço para aplicar em seguida uma margem de lucro. Sem isso, você não saberá qual a margem de segurança que terá para futuras negociações sobre o preço de venda. A pergunta que se faz é: por quanto vender? Muita gente opta pela estratégia de utilizar o preço praticado pelos concorrentes, mas não lembram que os custos e despesas são diferentes e, por essa razão, não conseguem obter o mesmo ganho. Então, como saber por quanto vender sem correr o risco de ter prejuízo? O primeiro passo é saber calcular a margem de contribuição de cada um dos seus produtos ou serviços, ou seja, quanto você obtém para cada unidade vendida ou cada serviço prestado, descontando os gastos variáveis. Feito isso, identifique se esse montante é suficiente para arcar com os seus gastos fixos, aqueles que você terá que gastar, independente de realizar a venda ou não. Desta maneira, você terá entendido um pouco mais da sua atividade operacional e poderá analisar em que momento do mês você conseguirá atingir seu ponto de equilíbrio. Assim, você poderá criar novas estratégias de venda, como realizar promoções sem correr o risco de não conseguir arcar com os seus gastos. Também é muito importante saber o quanto do seu negócio vai pagar de remuneração aos sócios. Para isso, você precisa saber que os sócios podem ser remunerados tanto pelo valor do capital investido na sociedade, ou seja, o capital social, quanto pelo trabalho executado na atividade operacional, ou seja, o prolabore. É preciso ter bastante atenção, pois muitos empreendedores se confundem no momento de destinar o lucro de sua atividade operacional. Entendem que, por serem os únicos que investem no negócio, têm o direito de receber todo o ganho, mas esquecem que a empresa, o negócio em si, precisa de capital de giro para usar em estratégias voltadas à manutenção das atividades como compras de estoque com preços diferenciados ou mesmo destinar parte do lucro para reservas necessárias em momentos de crise. Então, antes de decidir o destino do lucro obtido, analise quanto a empresa pode distribuir e quanto ela precisa para reinvestir na operação. Um fator fundamental a ser observado é identificar o melhor regime de tributação para a sua atividade operacional. Escolher um regime de tributação é muito mais do que estar em conformidade com o fisco. Para fazer isso, você precisará calcular suas receitas e seu gasto. E assim será possível identificar qual regime tributário se enquadra de maneira mais eficaz na sua atividade operacional. São basicamente 3 tipos oferecidos: o lucro real, o lucro presumido e o Simples Nacional. O Simples Nacional é, geralmente, o mais adequado para o MEI, microempreendedor individual, assim como para as empresas de pequeno e médio porte. Mas lembrem, cada situação levará ao regime mais adequado e, por isso, devem observar quais as restrições legais de cada regime. Antes de tomar a decisão, deve estar em conformidade com as obrigações fiscais, trabalhistas e financeiras. Pode valorizar o seu negócio ainda mais, além de enfrentar as dificuldades de forma muito mais assertiva. A atividade operacional deve estar correspondida ao que se espera do negócio, mas nem sempre aumento do faturamento leva a aumento de rentabilidade ou mesmo da lucratividade. Por isso, é muito importante ter acesso a essas informações estratégicas e, principalmente, manter o controle constante para agir rapidamente caso essa margem não esteja atendendo aos seus objetivos. Além de tudo isso, deve estar atento às mudanças nas obrigações financeiras e trabalhistas, pois são as alterações que ocorrem que podem impactar no resultado do negócio e deve acompanhar tudo para não perder a oportunidade de ganho, quanto para não ser penalizado pelo cumprimento das novas regras sobre as ferramentas de apoio à estratégia da contabilidade. Existem basicamente 3 ferramentas que você deve conhecer: o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa. Essas demonstrações te ajudarão a compreender a situação econômica e financeira da sua empresa
e te serão fundamentais para tomar as decisões de forma mais adequada sobre o controle do patrimônio. E o que fazer com ele? Então é isso, controle seus gastos e receitas, analise suas opções tributárias, decida quanto deve distribuir do lucro, pois com uma boa estratégia, seus negócios se tornarão seguros e cada vez mais obterá vantagem competitiva por contar por um bom controle dessas informações financeiras e econômicas. Por fim, busque bons profissionais para te auxiliar a entender melhor o que deseja para a sua empresa e depois te ajudar a implantar e acompanhar a atividade operacional. Assim, as chances do seu negócio se tornar viável e competitivo aumentarão. E, dessa maneira, você conseguirá, de forma muito mais segura, alcançar os seus objetivos.